Sejam muito bem-vindos ao Fala Segura, o podcast que dá voz para quem fala da segurança e faz a segurança no dia a dia. E a gente tem aqui com a gente o nosso patrocinador, METS, Desenvolvimento em EHS, que trata de facilitações de aprendizagem para segurança e cultura de segurança do trabalho. E hoje quem vai ajudar na condução desse bate-papo é a Gisele Pessini. Olá! Bom, hoje a gente está aqui com a Adriana Zimmer. Dri, conta um pouquinho pra gente, quem é você nesse mundão? Já começa assim, direto e reto. Quem é você nesse mundão? Bom, super obrigada, Gi, meninas, por estar aqui, muito bom. Bom, quem sou eu nesse mundão? Eu sou a Adriana, eu usei o Ziemer, mas tem o Garcia e o Ferreira também. O Ziemer de mamãe, o Garcia de papai e o Ferreira do maridão. Então, mas eu uso o Ziemer porque eu acho que é o sobrenome mais diferente. Então, é o que eu uso mais. Eu sou casada com o Marcelo. Esse ano a gente completa 16 anos de casados. Mês que vem, meu maridão. Temos muito para comemorar. Muitos anos já, meu parceiro de vida, meu grande amigo, que sonha junto comigo e que a gente tem realizado tanta coisa junto. Ele é a melhor parte de mim. Sou a mãe da Julie. A Julie tem 4 anos e 4 patas. Muito bom. Sou mamãe de pet. Eu sou engenheira química. Acho que um pouco mais da minha formação aí, acabei indo para a área, me especializei na área ambiental e depois acabei voltando mesmo para a área de segurança do trabalho. Então, já há muitos anos, mais de uns 19, 20 anos já trabalhando com a área de segurança do trabalho, meio ambiente, saúde. Então, é uma área que eu aprendi a gostar. Não foi uma área pela qual me apaixonei, mas que eu aprendi a gostar. E trabalho, então, passei aí por algumas grandes empresas, mas isso é um pouquinho meu do profissional, né? Mas ainda falando de mim no pessoal, sou musicista. Tô meio enferrujada, né? Meu violino tá lá guardado já faz um bom tempo, mas eu e o Marcelo nos conhecemos pela música, então a música sempre esteve muito e continua muito presente na minha vida. Sou regente de círculo de oração na igreja, então tenho uma atuação, sou evangélica, tenho uma atuação na igreja muito presente, porque é minha base, então acho que é um pouco de quem sou eu nesse mundão, Gi. Legal. Só um pouquinho, né? A gente veio aqui então para te ouvir falando sobre mulher na liderança, né? Pois é. Conta um pouquinho pra gente, como que foi esse plano? Foi um plano virar líder ou aconteceu na sua vida? Olha, foi bem uma coisa que foi acontecendo no meio do caminho mesmo, né? Eu me recordo que no início da minha trajetória profissional, eu nunca, na verdade, eu não planejei muito minha carreira. Lá no início, eu comecei novinha, não tinha muito ideia do que era ser líder, do que ia fazer. Falei, bom, eu vou fazer engenharia química, porque eu sou de exatas, não sou de humanas. Depois, no meio do caminho, descobri que eu também sou de humanas e menos de exatas, mas começou bem por aí. Eu vou fazer engenharia, porque eu acho que é um campo que pode me levar a abrir várias portas e oportunidades. Mas nunca pensei em, eu quero ser uma líder, eu quero ocupar um cargo X. Isso nunca foi muito desenhado num papel. Eu falei assim, bom, esse é meu plano, tal, tudo certinho. Então, no começo, eu pensei que era um cargo que traz um papel de grande responsabilidade e que aquilo não era para mim. Então, foi algo que, de fato, no meio do caminho, foi se tornando realidade e eu comecei a enxergar com outros olhos, mas não foi uma coisa muito, muito certinha, muito desenhadinha, assim, né? Tem gente hoje que começa mapeando melhor esse plano de carreira, né? Eu admiro até, mas pra mim isso não aconteceu desde o início, não. Sabe que pra mim também não, eu não comecei assim, não tinha nada muito planejado, sentei também um bom tempo em cadeira de gerente, liderei, comecei com supervisão, coordenação, gerência. Eu acho que eu não cheguei a ter coordenação, não me recordo. Acho que eu fui de business partner para gerente. Mas eu tinha sede desde muito nova em sentar numa cadeira de liderança, porque eu via as pessoas em posição de liderança. Aquilo sempre falou forte comigo desde, acho que de pequena, de tomar frente, de querer se posicionar, de querer falar e fazer. Mas nunca foi muito estruturado. Inclusive, quando eu olho hoje para minha jornada, o que tem disponível no mercado em termos de mentoria, de solução, eu mentoro, Agi também, eu falo, nossa, quem dera eu tivesse tido esses profissionais que a gente vê hoje com tanta acessibilidade, porque a gente até via, mas isso era muito caro, muito distante, ao menos para a minha realidade, e o quanto que a gente poderia ter ganho nesse processo com tudo que a gente vê hoje, né? Programas voluntários, um monte de tipo de mentoria, né?
Você acha que a Gi também é voluntária, né, Gi? Sim. Também sou, então acho que foi muito orgânico comigo também. Foi acontecendo. Eu nem sabia que existiam essas coisas, gente. Eu descobri há uns 5 anos atrás. E é exatamente isso que você falou, assim. Eu tinha uma vontade de ser líder. Eu achava que... Nossa, eu achava bonito, na verdade, né? Via aquelas executivas, imagina, usando tailleur, aquelas roupas bonitas. Eu queria aquilo. Só que nada a ver, né? É glamour. É glamour. Até a minha primeira posição de gerência, eu falei assim, gente, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Mas é engraçado, talvez seja até uma coisa de gerações, né? Que agora é muito mais acessível esse negócio de plano de carreira, de você desenhar. Não sei, eu tenho a sensação que a gente não tinha essa informação lá no começo. E acho que esse acesso à informação que a gente tem hoje por tantos meios também nos ajuda a encontrar pessoas de referência que você fala, olha que legal, isso é uma referência, é uma inspiração para mim. Então, quando eu comecei, tinha essa pessoa. Inclusive, as lideranças lá no início não eram lideranças que a mim, no meu caso... Uma inspiradora. Eu falei assim, inspirava pra falar assim, não é isso, não é assim que eu quero ser, né? Pode inspirar pro outro lado, do outro jeito, né? Falar, não é por aí que eu quero ir. Então, acho que hoje a gente tem mais essa possibilidade de encontrar pessoas ou de ter acesso através, né? Às vezes, muitas vezes através do próprio LinkedIn, que a gente se conecta com alguém ali e fala assim, poxa, que legal, será que eu consigo conhecer mais essa pessoa? O posicionamento me inspira, olha que legal. A gente tem tantos momentos de troca, onde a gente pode... entender um pouco mais, né, de como que a pessoa chegou ali, para também te ajudar a entender quais são os caminhos, né? Então eu não tinha isso, não tive isso. Então foi uma coisa que ao longo do tempo eu fui entendendo que podia ser um caminho. E eu até achava, eu acho que até levo jeito para isso, mas é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que eu não quero essa responsabilidade toda, né? E o glamour, quando a gente chega lá, fala assim, cadê o glamour, né? Não existe, porque o papel de liderança, ele é um papel de grande, eu sempre penso nisso, é um papel de grande responsabilidade, né? Então foi uma coisa que realmente foi acontecendo aos poucos. E é interessante que isso aconteceu primeiro na minha vida pessoal do que na vida profissional. Então, eu comentei que eu tenho bastante atividade na igreja, assim, e desde muito nova eu comecei a assumir pequenas responsabilidades onde eu precisava, às vezes, ministrar uma palavra ou conduzir um momento de louvor ali na igreja. Então, que você exerce um papel de responsabilidade ali também. Então, isso começou muito mais na minha vida particular e pessoal do que no mundo corporativo, assim. Então, veio de uma forma natural, né, Dri? Veio. E eu posso dizer que a Adri, de fato, para mim também é uma referência. Ela já foi minha líder, né? Em uma das empresas a gente já trabalhou juntas. E é uma liderança inspiradora. Então, assim, eu, pensando aqui no que cada uma de vocês contou, desde o início eu sempre tive líderes, em sua maioria eram mulheres, e sempre me inspiraram muito. Não necessariamente eu sabia que eu ia chegar a ser gerente, mas eu sabia que eu queria ser parecida com elas, né? E a Adri foi uma dessas. Obrigada. Legal, obrigada mesmo. Viu? Mais um feedback público do Brasil inteiro. Quentinho. E Gi, conta assim, a Gia e o Dri, conta pra gente como é que... É muita gente. Mais uma Gi. Dri, conta pra gente um pouco como é que tem sido, porque você ainda é gestora, e como é que foi na sua trajetória liderar sendo mulher? Você sentiu barreiras, dificuldade, especialmente em cenários de indústria, em cenários onde a gente via talvez mais homens em presença de liderança, a gente tem aí cenários de quantas mulheres ainda precisam avançar em termos de posição para sentar à mesa. Fala um pouquinho disso pra gente. É legal isso, Gi, porque desde eu comecei, meu primeiro trabalho, né, oportunidade profissional, foi numa indústria. Eu comecei lá bem novinha, eu tinha 17 anos, no jornal Estado de São Paulo. E lá, eu já comecei atuando na área de engenharia, uma área de operação. Uma área onde o público maior era o público masculino. Então, sempre trabalhei, a maior parte da minha carreira desenvolvi na área da indústria, então sempre em ambientes muito masculinos, tanto o ambiente de operação, quanto o ambiente de liderança, onde hoje a gente já vê as coisas caminhando de uma maneira diferente, mas ainda não onde a gente gostaria, mas há 20 avançaram. anos atrás era muito diferente, né? Então, para mim sempre foi um desafio lidar com esse ambiente, porque como a gente falou, não tinha muito uma inspiração ali, não tinha quem orientasse muito, eram tempos diferentes.
Então eu achava muito que eu tinha que me moldar para estar ali. Então eu vou para operação, vou falar que nem os caras falam, entendeu? Então você molda o seu linguajar, você molda a maneira como você se veste, você molda. Então era muito nessa linha de ter que ir se moldando, né? Até o momento que eu entendi que se eu continuasse nessa linha, eu ia deixar de ser quem eu sou. A minha essência não é essa, né? Então, eu queria poder ser eu mesma no ambiente de trabalho. É claro que, né, existe ambientes e ambientes. Você, sim, se molda dentro do cabível ali para situações, né? Então, hoje aqui eu tô conversando com amigas, é um bate-papo diferente. Quando eu tô conversando com líderes é um outro. Então, assim, a gente molda, às vezes, a maneira de passar informação, mas eu não queria permanecer me moldando daquela caixinha, porque pra estar aqui você tem que ser desse jeito. Eu falo, não, então eu prefiro não estar. Se não me cabe desse jeito que eu sou, eu prefiro não estar, né? Então, eu fui... Quando surgiu a minha primeira oportunidade de liderança, que eu vi essa oportunidade surgir, foi interessante, porque eu liderei um departamento, não liderei pessoas. Falei, será que conta? Liderar um departamento, será que conta, né? Como é que será que vai ser isso? E aí, foi um ponto fora meio da curva. Eu saí da indústria e fui para uma área meio de consultoria, de estudos, era diferente para mim. E eu liderava um departamento. Eventualmente tinham pessoas terceiras, trabalhava ali, mas eu não tinha um time direto, né? E ali eu falei assim, bom, legal, gosto disso, acho que vai dar match, vamos seguir, que eu acho que eu tenho capacidade para liderar pessoas. E aí eu fui para minha primeira posição de liderança como mulher, onde quando eu cheguei eu não foi aquele acolhimento, ai que bom que você está aqui. Olha só que legal, né? Você chegou. Então, me deparei naquela época, era um time menor e tal. E eu ali já vi que eu tinha que me impor um pouco mais. Impor talvez não seja a melhor maneira, mas naquele momento eu usava a imposição mesmo, eu me impunha de outra maneira para ganhar respeito, para ganhar o espaço de fala e tudo mais. Então, pra estar naquele padrão, né? Mas aí tinha que ser uma imposição, sabe? Né? Peraí, minha vez de falar, tal, levanta tom de voz, não sei o que. Falei, caramba, né? Eu tenho conhecimento técnico, eu tô aqui, eu tenho capacidade, será que tem que ser assim na base ter que se impor? Da luta, né? Da luta, né? E sempre tem um pouco, é que a gente aprende a lutar a luta de uma maneira diferente, né? Então a luta, ela continua ali, né? E a área de HS é interessante porque além de ainda ter uma presença muito grande, né, masculina, também é uma área de interface com áreas bem masculinas. Né? Então, você pega ali utilidades, facilities, áreas onde, né, manutenção, onde isso acontece de maneira muito... É um público masculino, você tem que lidar com aquela turma, né? Então, assim, eu me lembro de uma situação que eu fui para uma reunião técnica, estávamos numa sala, sei lá, tipo, umas 20 pessoas na sala, é só eu de mulher. E aí, assim, o tema deu uma esquentada e tal, e aí, na época, eu era... sei lá, coordenadora, alguma coisa assim, eu já tinha um papel de liderança, e o gestor que estava ali discutindo, ele se alterou demais, ele bateu na mesa, assim, pá, levantou, e falou assim, eu não vou mais discutir isso, saiu da sala, aí ficou eu, a única mulher na sala, aquele bando de homem olhando na minha cara, tipo, e agora, o que a gente faz? Aí eu, calma, né, o que eu faço agora? Agora é a hora de eu me posicionar, como eu imagino que é a maneira correta. Né? E aí eu falei assim, olha gente, infelizmente, né, a reunião não terminou da maneira como a gente gostaria, não chegamos num lugar aqui comum de acordo, peço desculpas pelo que aconteceu, vamos em frente, a gente vai retomar esse momento, né? E ali, o que fez diferença para mim sendo mulher, foi que eu consegui fazer uma leitura muito mais apropriada daquele cenário. Né? Então isso para mim começa preciso me provar mais, sim, porque aí todo mundo olhou e falou assim, o que será que ela vai fazer agora? Ela foi desrespeitada, o cara saiu daqui, bateu na mesa e tal. O que ela vai chorar? Todo mundo acha que a gente vai sair chorando, né? Não sei o que acontece, que todo mundo acha que a gente vai começar a chorar, né? Nossa, ela vai tremer, o que vai acontecer? O melhor foram todas nós aqui olhando uma pra outra assim, ó, quando você falou, vai chorar? Mas tem um ponto também que eu entendo do choro, sendo impossibilitado na dinâmica corporativa, o que eu também não acho que que deveria ser, vou usar a palavra que não seja talvez a melhor, mas castrado, do ponto de vista que homens e mulheres choram, se emocionam. Então, assim, acho que a gente deveria dar espaço também para o choro, para a vulnerabilidade, para tudo isso que ainda é desafiador, porque as pessoas ficam nervosas, ansiosas, se emocionam, às vezes acontece alguma coisa no pessoal que a pessoa transborda. Então, assim,
A reação que as pessoas sempre esperam que a mulher vá ter é essa, porque nos trazem a questão da fragilidade com relação ao choro, mas tem um lugar de muita força também em conseguir, num mundo que acha que a gente é invencível, se poder derramar. É claro que eu não digo que a gente não vá fazer manejo de emoções e que a gente vai conseguir, que a gente vai se derramar o tempo todo em tudo, mas também que a gente reprime emoções o tempo todo e que a gente nunca pode se humanizar se a gente não aceita de vez em quando. De vez em quando eu digo porque a gente tem que, né, ter o controle do que vem do outro também. Então acho que tem... E eu concordo que tem muito do extravasar emoções, né? Outro dia eu tava... escutei alguém falou sobre por que será que as pessoas têm aqueles ataques de riso em velório? Já se depararam com isso? Ou já se acabaram de rir no velório? Porque às vezes a gente esquece que tá no velório, de repente tá rindo, a pessoa olha, né? Não. Mas é porque existe um extravasar de emoções que às vezes pode ser através do riso, pode ser através do choro. Nem todo riso é de felicidade. Exato. Então assim, você tá com emoções que estão ali aflorando, né? Fato é que eu nunca chorei no trabalho na frente de ninguém. E pretendo seguir nessa toada. Na frente de ninguém não, né? Mas ali no banheiro... Mas por quê? Você acha que não deveria se vulnerabilizar? Isso, Dri? Acho que a gente não tá pronto pra isso ainda. Eu falei essa semana a seguinte frase. Se prepara, não é? Mostrando o exemplo? Não, Gi, mas é o seguinte, não sangre em tanque de tubarões. Gente. Porque você vai chorar na frente de um monte de homem que tá lá esperando você se derrubar, não é entregar o ouro. E aí eu acho então que você vai sangrar. a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer. Então, assim, claro que ali, poxa, fiquei com aquele nó na garganta, falei, cara, que desrespeito e tal, não sei o quê, mas ali, e outra, chorar ali, não resolve nada. Não era o momento para aquilo. Como que a gente pode construir ambientes assim? Acho que, inclusive, vamos falar ainda mais disso, assim, que é sobre criar ambientes onde as pessoas possam fazer isso. Porque é muito louco a gente pensar que a pessoa perde credibilidade porque ela se vulnerabiliza, né? Mas hoje é a realidade. Eu sei que é a realidade, né? Porque eu também vivo nessa realidade. Talvez eu... O futuro pode ser melhor. Eu acho que não cerceio mais, né? Eu... acabo, obviamente, como eu disse no começo, isso não é um levantar a bandeira para que a gente não tenha cuidado da forma como que a gente vai elaborar o que nos atravessa, porque o tempo todo a gente é atravessado por alguma coisa, né? E a gente vai ter metas, pressão, vai ter uma comunicação truncada, mas em algum momento, será que esse choro pode ser acolhido e validado como parte do que eu sou também? Mas essa é uma conversa que a gente pode ter em outro momento, que eu acho que é bem interessante. E até, assim, a questão nesse momento, como mulher, num papel de liderança, naquele ambiente, é leitura organizacional, não é o lugar de ser vulnerável, não aqui. Não que eu não pudesse ser em outro momento, ou em outro cenário, ou com outro público. O que já aconteceu, não de chorar. Porque isso tem pra mim, eu não... E aí não é uma questão de expor minha vulnerabilidade, porque as coisas estão na minha cara, né? Assim, eu falo que eu sou muito... a gente brinca, manda meme uma pra outra, né? Aqui, olha. Porque assim, às vezes a cara fala tudo ali, né? Então... expressar a vulnerabilidade de outras maneiras, né? Para mim, não é assim, me conhecendo, mas naquele momento eu me senti muito provada como mulher num papel de liderança. O que será que ela vai fazer agora, né? Então, para mim, ali, eu consegui conduzir daquele jeito. Não sei se fosse outra pessoa, ou a Adriana de outros tempos, como que eu teria reagido, né? Talvez de uma maneira bem diferente. Mas eu falei assim, não vou continuar assim... O que eu queria falar? Eu queria falar um monte. Vocês estão loucos? Vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês estão loucos? Nossa, não se faz. Pá. Era o que eu queria falar. Mas eu falei assim, isso vai resolver também a situação? Vai agregar essas pessoas? Putz, não vai. Então, vambora. Né? E depois, assim, a própria pessoa fez a leitura de que não foi legal. Foi adequado. Falou, cara, foi mal, tal. Eu falei, beleza, mas assim, que isso não se repita, porque eu não vou aceitar esse tipo de desrespeito. Como não aceitei, como se o desrespeito continuasse ali, vamos encerrar a conversa e segue num outro momento, sabe? Mas acho que a gente... assim como eu já encontrei ambientes onde eu era a única mulher e fui muito respeitada não, ela tá dando um parecer técnico aqui e tinha outras pessoas técnicas. Não, ela tá falando isso mesmo. É a pessoa que tá aqui para representar essa área, é a pessoa que vai dar direção, né? Mas eu sempre acho que a gente ainda tem que se provar um pouquinho a mais, né? Para mostrar que a gente é capaz. E isso, eu vejo que a gente já tem evoluído e avançado muito. Acho que a gente tá aqui, mostra isso, né? Nosso poder,
poxa, vamos fazer, vamos pra cima, a gente encara, né, as coisas e vai pra cima, só que no ambiente corporativo isso... E é legal que isso tem sido bem discutido dentro das empresas. Sim. Né? De criar esses ambientes onde... Porque não adianta só chegar lá, é ter espaço para você continuar lá e conseguir exercer a sua atividade, né? Então, é meio maluco, né? E eu achei legal que você falou, a Adriana de outra hora, eu não sei se ela teria feito isso, né? E o que você acha que você diria ou falaria para essa Adriana de outra hora, para ela ter menos percalços no meio do caminho, ela ter menos problemas e que essa Adriana de hoje, e que sirva para outras mulheres que estão no começo aí da carreira também, né? É boa essa pergunta, né? Deixa eu ver agora como é que eu respondo. Olha, acho que algo que eu falaria pra mim lá atrás, e eu acho que vale muito pra quem tá escutando a gente, é não romantiza demais a liderança, a carreira, a profissão, né? Acho que eu sabia que ia ser desafiador, ou não sabia que ia ser tão desafiador, né? Então eu falaria pra mim, tenha certeza que vai ser bem desafiador, tá? Que você vai chorar escondido no banheiro às vezes, que você vai achar que não vai dar conta, mas tem outra certeza. Você vai passar, vai sair mais forte e vai chegar onde você quer. Então, porque em alguns momentos eu vi a vida profissional de uma maneira muito romantizada, assim, sabe? Olha que legal, nossa, olha executivo de sucesso, que dá conta de tudo, aquela coisa que a gente já ouviu falar 1000 vezes, né? Da Mulher Maravilha, que equilibra tudo plenamente e tal. E eu falo, meu... Só não conhecemos nenhuma delas, né? Eu não conheço. Assistindo aí a gente. Uma maravilha. Assistindo aí, mano. É a idealização, né? Assim, eu levo isso muito pra terapia, né? Eu falo assim, mas existe essa pessoa? Minha terapeuta às vezes fala, existe essa pessoa que você tá se colocando ali onde você quer chegar? Então, acho que existe uma régua muito alta pra mulher, de maneira geral, né? Em ser a super profissional, a mulher linda, tá sempre maquiagem arrumada. Gente, a gente não acorda arrumada, tá? Assim, fica a dica. A gente, é isso, sabe? Me perguntaram num podcast uma vez, assim, Helena, como que você dá conta de tudo isso? Falei, eu não dou. É simples, né? E eu acho que a gente precisa trazer essa realidade, né? A Adriana deixa uns pratinhos cair de vez em quando. Ela não é essa super executiva o tempo todo, né? Porque tem outros papéis. E a gente, se pensar que é desse jeito, a gente vai se frustrar. Adoecer. E não é pra... E vai adoecer. Então, assim, o caminho não é esse, né? Então, acho que essa seria uma primeira dica que eu daria pra mim mais nova. Acho que outra dica é sobre não levar as coisas pro lado pessoal. Então, em algum momento na minha vida, eu levava as coisas muito pro lado pessoal. E isso, nossa, eu ficava pistola, assim, eu ficava muito brava. Eu falava, é comigo, eu saía brava, assim, saia de uma reunião meio acalorada, assim, eu falava, é comigo, não é possível, isso é comigo, tal. E a pessoa, depois a pessoa tava ali, vamos almoçar junto, acabou de tretar comigo, tô fingindo que essa falsidade, agora quer almoçar comigo, então acho que é outro conselho. E depois que eu aprendi isso, eu passei a conviver muito melhor. Porque assim, a gente vai discutir, a gente não vai concordar com tudo. Tem temas que a gente entra mesmo pro embate, tem outros que a gente entra encontrando um caminho comum, e tem aqueles que a gente entra já falando assim, beleza, tudo bem, vou abrir mão disso aqui, porque é um assunto que a gente tá tratando ali no ambiente corporativo, é um assunto técnico e tal, beleza. Não é pessoal. Então, assim, quando eu comecei a separar, e aí eu não tô falando de separar vida pessoal e vida profissional, o assunto ali, ele é uma discussão profissional, não é uma discussão pessoal, não é porque a pessoa gosta ou desgosta de mim que a gente tá discutindo, a gente tá discutindo porque ela entende que isso aqui vai pra esse lado e eu pra esse lado, e tá tudo bem, desde que a gente, como adultos, a gente chegue numa conclusão ali que vai ter, né, qual que vai ser a saída dessa conversa, beleza. Então, acho que eu já sofri com isso, assim, sabe? E eu vou te falar, eu acho que essas fronteiras também, pessoal, profissional, elas não são tão delimitadas, por isso que a gente esbarra nelas. Porque os outros vêm com o que tem dentro do outro. Então, às vezes, esbarra no fato de ter, de fato, uma falta de afinidade, uma insegurança pessoal, um excesso de vaidade. Isso faz com que a gente se trumbique, como diria o Chacrinha nas comunicações, porque, na verdade, a gente se trumbique enquanto pessoa, entende o que o outro precisa, em conseguir atender. Então, eu acho que é muito comum e muito desafiador quando você fala, eu tenho que entender que aquilo não é pessoal. Porque, na verdade, a gente organiza as coisas em caixa, profissional e pessoal, mas a dinâmica relacional é muito fluida, né? Eu venho com o que eu tenho, você vem com o que você tem, os seus vieses, seus preconceitos se colocam. Então, acho que a gente vai esbarrar naturalmente um no outro e, às vezes, vai ser, sim, pessoal.
Não que a gente tenha uma questão pessoal um com o outro, é porque aquilo, na verdade, provoca na gente um sentimento, reverbera na gente alguma coisa, nos atravessa de algum jeito. Então, quando a gente vai lidar com uma pessoa, por exemplo, e a gente não dá espaço, voltando para a segurança psicológica, quando a gente tem um preconceito de raça, por exemplo, com essa pessoa e trata ela com indiferença, aquilo vira pessoal. Isso é da dinâmica pessoal. A partir do momento que você me exclui, você tem uma questão de preconceito religioso, racial. Nesse caso da equidade, né? Os homens lidando com uma mulher que chega. Também. Né? Para eles pode ter essa resistência de fato velada. Não é declarada que realmente ele não quer você, que é uma mulher na liderança. Mas de forma velada, eles se unem e se apoiam. E aí você fica como excluída, que leva aquele ponto que você falou da inclusão. Então, assim, a gente tem a diversidade. Eu vou contratar uma mulher porque é um indicador. Contratei. Mas e aí, como que eu faço a real inclusão desta mulher nesse grupo? Para que ela se sinta pertencente, né? Que é parte desse sistema, que ela seja ouvida, que ela dê ideias tanto quanto você, né? E se for uma mulher de algum recorte racial, que a mulher preta fale tanto quanto a mulher branca. Então, às vezes, eu entendo, Dri, que vai ser sim pessoal, né? Mas eu ainda vejo assim, pode ser pessoal. Eu não vou levar pro lado pessoal, porque aí é uma decisão minha. Que tem vieses de como cada um de nós vive, coisas que são conscientes e inconscientes, coisas que a gente faz questão de mostrar e outras que a gente nem sabe. Faz questão de esconder também, às vezes. Eu não levo mais pro pessoal. Eu tomei a decisão. Você não seja atacada, é isso que você diz, né? Eu me sinto mais assim, isso aqui foi pra mim. Cara, tua vida, estou protegida emocionalmente. Eu tomei a minha decisão. Não te faz mal, né? Não vou levar isso pro meu pessoal, porque aí começa a afetar outras coisas, né? Quando ali afeta o profissional. Agora, quando eu levo aquilo pro meu pessoal, aí eu levo embora pra casa comigo. Aí eu levo a frustração que vai caminhando junto comigo. Eu não quero, né? Então, assim, essa foi uma decisão pra mim. E que depois que eu tomei ela, e que nem sempre é super fácil não é assim, tomei a decisão, é ótimo, nossa, cheguei em casa, não estou afetada. Ela, né, e meu marido tá me escutando agora, super plena. Só voltando na semana passada, né, só te resgatando, vamos lembrar. Então, claro que, mas eu acho que é um conselho que se eu tivesse escutado antes, talvez eu aprendesse a lidar melhor com as coisas, tivesse menos dor, menos, sabe, puxa... Aquele aperto, sabe? Aquela coisa que você sai de uma reunião, às vezes com aquele aperto, você fala, gente, que é isso? Parece que eu tô com um negócio aqui. Então, acho que poderia ser um bom conselho pra mim que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Santa maturidade. Santa maturidade. Isso é tão lindo, né? Um negócio maluco. É. E acho que, assim, um terceiro ponto, Gi, seria construir uma rede de relações forte e genuína antes. Demorei muito tempo para começar a entender que era importante, né? A gente falou do cafezinho, da relação, de trazer para perto pessoas que possam te inspirar, te ajudar, te acolher, escutar suas vulnerabilidades, mas te abrir portas, né? E te mostrar oportunidades. Então, eu demorei um pouco para isso. Eu achava, durante muito tempo, eu falei assim, não, dou conta, beleza, deixa aqui. Não preciso de rede, eu faço bem meu trabalho, pô. Né? Tá tudo bem aqui, então se for entrar nesse mérito, né, a conversa vai embora, mas assim, me achava muito autossuficiente dessa maneira, porque poxa, se eu faço um bom trabalho, né, se eu tô aqui comprometida com isso, mas, e aqui eu não tô falando que, você precisa de relações, não tô fazendo julgamento de valor, mas hoje eu vejo o quanto que uma rede saudável e genuína tem me suportado. Isso aqui é um exemplo. Né? Isso aqui é um exemplo de uma conexão genuína que aconteceu em algum momento, uma conexão genuína que aconteceu em algum momento, que me levou a uma conexão genuína que aconteceu em algum momento. Isso aqui é rede. É verdade. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse essa rede. Se eu continuasse lá no meu mundinho, pequenininha, falando assim, não, isso aqui, beleza, eu dou conta. Então, assim, quantas oportunidades eu não perdi por causa disso, né? Só que eu demorei realmente muito tempo para entender o quanto que isso era de fato importante e que poderia ser bom. Porque, assim, construir rede, né, tem dedicação também. Dá trabalho. É uma troca, não é assim, você só, eu só quero sugar dessa rede. Você também tem que ajudar, tem que ser rede para alguém. Você quer uma rede para você, você também é rede para alguém, é uma troca, né? Então acho que são 3 pontinhos aí que eu deixaria de dicas aí para mim. Faria uma diferença, né? Porque você falando, eu pensei assim, muitas vezes as pessoas só querem entregar resultado. Você vê muitas mulheres fazendo isso, né?
Elas se afundam no trabalho, querem entregar aquele resultado de excelência, fazer tudo perfeito. Se provar, né? Pra continuar existindo, inclusive. Então, a perfeição, a autocobrança é maior do que a cobrança de outras pessoas, muitas vezes. Mas aí se perde nesse sentido, de entender soft skills, como fazer um bom network e se provar de outras formas, né? E aí foca só na entrega e nunca é promovida. Nunca chega num cargo de liderança. E essa ideia que às vezes é uma rede de interesse, não é para ser uma rede de nosso network, não é para ser interesse, né? Não é pra chegar pedindo, né? Lógico, tem que ser interessante, não interesseiro, já viu essa? Mas assim, também pode ser uma rede que é saudável, sabe? Eu acredito muito nessa rede saudável, né? Que a gente... Eu quando você fala isso da rede, eu acho que todos nós demoramos um pouquinho para essa rede aqui, Você assim, também? né? Eu também demorei um pouco para entender. Eu era essa pessoa, achei que a Gi tava falando de mim ali. Resultados. Eu batia todas as metas, super pra cima as metas, e ainda assim aconteceu de ser mandada embora com meus resultados maravilhosos. Então, assim, eu comecei a refletir isso nessas soft skills que a gente precisa, nessas habilidades que aí também dentro do trabalho vão ter redes de um ajudar o outro ali, mas eu acho que a mais importante é essa aqui. Então, eu falei lá no primeiro episódio o quanto eu e a Gi vivemos momentos iguais no empreendedorismo, né? Eu vi que você fez 1 ano agora em maio, eu faço 1 ano agora em maio também. Eu falei, realmente a gente nasceu juntas. E é incrível como se não fosse essa conexão, não seria tão forte. Então, cada uma das pessoas, né, viram nossos amigos, alguns vão passar e outros vão permanecer. Eu sempre acho que nessa rede vão ter pessoas que vão permanecer mais quando elas fazem mais sentido na sua vida. E é cíclico também, né, Lê? Isso, uma hora você também tem uma rede que você fala, nossa, isso aqui me nutre. Daqui a um tempo você muda de horizonte, você fala, nossa, agora eu descobri uma outra coisa aqui. Exato. E nem é sobre a pessoa, é sobre o seu olhar pela vida. Agora tá passando por aqui, não passa mais por aqui. E às vezes a pessoa acha que ela foi descartada, ou que... Nossa, não aconteceu nada. Eu só tô olhando pra cá agora, e agora faz mais sentido estar aqui. Tanto que nossa conexão foi no empreendedorismo. Talvez não tivesse tão conectadas se fosse a no gente corporativo, tivesse no mundo corporativo, né? E assim a gente vai se conectando com pessoas, e eu acho que o importante é a gente manter aquelas pessoas. E não é, todo dia eu tenho que sair para tomar um café. Eu sei que não dá tempo, gente. Todo dia, nem com o marido dela, acho que ela sai tomar um café. É difícil mesmo. Mas eu acho que tem muito disso, a gente aprender a fazer isso e nutrir essa rede com o que a gente tem de melhor, a gente ajudando e sendo ajudado. A gente vai ter um momento que vai lembrar, eu falei, Gi, lembrei de você aqui, indiquei uma pessoa para você ser mentora, tal. Enfim, a gente vai fazendo isso naturalmente, mas eu acho que a gente, como mulher, talvez se afogue tanto no estudar e ser qualificada tecnicamente ali para poder dar o resultado, que a gente deixa de lado uma coisa que me parece, né? É que eu acho que essa questão de estudar e dar conta, entregar, é pedágio. A gente não vai existir no mercado de trabalho se a gente não fizer isso. Isso é quase que pirâmide de Maslow. Sim. Fatores higiênicos é a gente dar conta dessa demanda técnica, ter repertório. E depois disso, o que a gente faz com tudo isso? A gente vira mais um soldadinho ou a gente gera valor com... Porque mulher tem skills que são importantes no mundo do negócio, que a gente vê até estudos, que os homens são mais da produção, da energia do masculino, e a mulher tem essa coisa do acolhimento, do cuidado, que tende a ressignificar o mundo do trabalho e levar para um caminho diferente do que trouxe a gente até aqui. Então, é importante que essa força feminina do cuidado, que não é a força feminina de muitas vezes relacionada só à maternidade, a gente às vezes também traz a mulher para um lugar muito dessa mulher num feminino. Essa mulher pode ser uma executiva, eu quero dizer. Sim. Ela não deve ser olhada só pelo lado do maternar. Tem muitas do coisas. Do cuidado do maternar. Desse cuidado. Além disso. É um cuidado da escuta, mas é um cuidado de negócio, é um cuidado de indicador, é um cuidado de business também, entendeu? Com uma visão muito mais acolhedora, porque a gente tem isso embarcado dessa tecnologia que a gente foi criada. Ser ela mesma, né, Gi? Porque assim, tem mulheres que são mais agressivas, tem mulheres que têm uma forma diferente de lidar. A Adri teve que se adaptar a isso e foi, em algum momento, um pouco mais dura. Mas, naturalmente, ela não é assim. Então, aquela mulher que já tem essa postura e que já faz isso, continue. Seja você mesma.
Se a empresa te contratou, é porque ela quer esse perfil que você tem. Uhum. E esse diferencial que as empresas trazem, às vezes, como um desafio por conta agora de indicador, que é ter mais mulheres, tem um porquê por trás, né? A gente quer humanizar as relações, É quer isso. trazer uma série de coisas que vêm junto com a mulher. Se a mulher chega na empresa e é dura, e também é agressiva, e também se adequa e faz tudo igual um homem, o que Tem diferenciou? uma questão também econômica e social, né? A gente contribuir como Sim. parte desse motor, dessa engrenagem. Porque se a gente fica só com um trabalho reprodutivo, que é não remunerado, a gente tem um desbalanço, inclusive, econômico, né? E eu ainda penso que as empresas estão contratando não só porque elas querem essa humanização, mas para mostrar a diversidade. Eu ainda sou bem pragmática e talvez não tenha tanto Eu já sou mais otimista. tanto otimismo assim. E acho que assim, o que a gente tem que propagar, e acho que aqui o Fala Segura, ele é um meio da gente fazer isso, como que a gente cria esses ambientes para receber. Como que eu, no papel que eu executo hoje, com uma alta liderança, eu crio um ambiente para que a próxima, na hora que chegar, ela encontre um ambiente melhor. Então, a gente tem características muito particulares da mulher, como vocês falaram, um acolhimento, um olhar macro, né, essa visão que vai além daquilo que está acontecendo ali. Então, a gente já tem um olhar do todo. A gente sabe contornar uma situação como ninguém, a gente consegue fazer uma leitura de como a pessoa está se sentindo, talvez de uma maneira muito mais apurada. A gente consegue humanizar. Então, são características particulares nossas. Assim como os homens têm os deles, a gente tem as nossas. E elas podem ser potencializadas nesse ambiente. Não é nós contra eles, né, Dri? Somos nós todos juntos. Pelo contrário, porque cada um exerce seu papel. E acho que na sociedade, no mundo corporativo, dentro da família, cada um exerce ali o seu papel, né? Como eu, hoje, né, cada uma de nós, no lugar onde está, a gente prepara um ambiente melhor para que quando a próxima vier, ela sofra menos do que a gente quando chegou lá. E como que a gente não deixa de ser quem a gente é? Ou seja, de fato, em algum momento, né, a gente vai falar mais duro. Cara, é o seguinte, não vai dar certo, nós vamos seguir por aqui, é isso, acabou. Fim, beleza. Tem um momento que vai... Gente, não vai dar pra seguir desse jeito. Não dá. Não tem a ver, a liderança feminina não tem a ver com uma liderança soft, uma liderança boazinha, uma liderança... Passiva, permissiva, né? Sim, né? Ela é boazinha. Não é uma questão de ser boazinho, não. Firmeza não tem a ver com ser bonzinho ou não. Então, por isso que eu penso muito que é o nosso posicionamento. Né? Como que a gente se posiciona e não tem a ver com ser boazinha, com ser passivo ou com, não, deixa quieto, não vou entrar aqui porque não quero me indispor e tal. Não tem a ver com isso. Então, ainda acho que nesse desafio da liderança feminina, a gente tem sim um grande desafio, mas uma grande oportunidade de acabar com essa rixa entre mulher e mulher. Que eu nem tô falando de homem, da nossa... A gente choca com mulher. Porque se a gente em algum momento não começar a fomentar isso, a gente faz parte de um ciclo que não tá ajudando. Sim, Porque e a gente falando sobre isso ajuda, né, Dri? Sim. Então, assim, de fato, eu vejo que tem muitas mulheres que ainda são machistas. Eu conheço de perto algumas até da minha família. Então, assim, e não é por mal. A pessoa foi criada desse jeito. Para ela é a criação dela. Então, assim, é a forma como ela sempre viu o mundo, como ela interagiu no mundo. De fato, se deixando muitas vezes de lado, entendendo essa rivalidade com outras mulheres e trazendo um contexto que não é bacana. E quando a gente olha de outra forma, assim como acontece lá, né, das mentorias, a gente fala muito sobre sororidade e toda essa conexão importante que existe entre mulheres, você começa a abrir a mente e ver até os seus próprios preconceitos, né? Fala, poxa, eu também posso ser diferente. Eu participo de grupos de afinidades há muitos anos, e em muitas empresas também já participei, e eu sempre trago esse tema. Falo, gente, vocês querem falar sobre equidade? Vamos falar primeiro sobre o machismo que existe entre as mulheres. Aqui entre nós existe oportunidade, então a gente começa a discutir isso nos grupos e entender o quanto isso pode evoluir por nós mesmas, que a gente só muda a gente mesma, né? Não muda o outro. E aí, de fato, mostrar o quanto é legal, o quanto é agradável, o quanto dá para se ajudar sem competir, sem ter essa rivalidade e essa situação ruim para todas, né? E entender que na hora que essa competitividade acontecer, é porque
Enfim, se tem lá uma posição, eu vou lá, né, me candidatar ou, enfim, me colocar à disposição para aquela posição, existe uma outra mulher, aí sim, existe uma competição. A gente tá lá competindo por uma posição. O que é diferente dessa outra competição que a gente tava falando, né? Então, dá pano pra manga isso daí. Mas, Dri, você, falando um pouquinho nisso e como que pode ajudar, você começou a falar, né? Você nessa posição que você tá, você é uma head em HS, né? Numa posição importante e estratégica. Como você pode fazer e apoiar outras mulheres exatamente para desenvolvê-las e que elas possam também alcançar aí voos maiores? Eu tem algo que eu acho que a gente tem em comum aqui com algumas de nós, que é esse pensamento do quanto que mentorar ajuda. Sem a questão da mentoria oficialmente, assim. Eu já fui muito beneficiada pela mentoria. Eu já tive mulheres que em algum momento me mentoraram fora do ambiente corporativo e já tive pessoas, e aí tô falando de pessoas, porque nesse caso eu tive um mentor, homem, que foi muito, muito importante para mim e que me ajudou a entender muito essa leitura de cenário organizacional onde eu estava naquele momento. Então, ele me ajudou muito. Então, eu creio que a mentoria, nesse olhar de como que eu posso ajudar a outra pessoa, então me colocar à disposição, seja em programas internos de mentoria, seja com mentoria voluntária, como eu já fiz, por programas externos também. Então, acho que esse é um papel importante que eu hoje, na posição que eu ocupo, mas independente da posição que eu ocupo, me coloquei e me coloco muito de ajudar quando alguém me procura, né, de um conselho, poxa, eu achei que isso ajudar as amigas quando elas te ligam, desesperada. Porque eu, assim como alguém liga desesperada, a gente liga desesperada para outra, né? Então, acho que tem muito isso e dentro do mundo corporativo passa por criar um ambiente onde a gente possa, como time, ser cada um do jeitinho que é. Então, quando a gente está fazendo um processo seletivo, a gente está trazendo alguém para dentro do nosso time, a gente está tendo a oportunidade, se você conduzir bem, você consegue fazer uma boa leitura com técnica, você consegue fazer uma boa leitura de quem você está trazendo. Às vezes com muita ajuda ali do time de RH, que às vezes vai ter as pessoas que vão te ajudar a... Mas assim, você está trazendo as pessoas ali para o seu time, cada pessoa ela é particular. Eu, hoje, no ambiente que eu tô, eu procuro criar um ambiente onde as pessoas possam ter a liberdade de falar, de discordar. Eu até brinco com o time e falei, gente, o que eu falei não precisa ser a verdade. Tô falando aqui, mas o que vocês acham? Discordem, vamos lá, vamos construir junto, porque eu acredito que esse ambiente é um ambiente onde eu gosto de estar. E, por outra vez, em um ambiente onde a gente às vezes ali tá com pares e tal, e hoje eu tenho o benefício de ter pares mulheres que são mais experientes que eu e que me ajudam muito, que dão muitas dicas, mas é como que a gente identifica coisas que não estão legais e se coloca para mudar. Acho que a gente não pode fechar os olhos para coisas que não estão legais, que pô, isso aqui não conecta, isso aqui não é bacana, isso aqui não é bacana para mim ou nem para outro. Então, é encarar essas conversas difíceis. Eu já tive, às vezes ainda tenho, porque quem quer ter conversa difícil? A gente quer ter conversa assim, um bate-papo gostoso, né? Então, como que a gente encara essas conversas difíceis que precisam acontecer para criar ambientes melhores, né? Mas eu acredito muito nessa questão da mentoria e de aonde eu tenho autonomia para cuidar, é garantir esse ambiente para que as pessoas possam ser elas mesmas. Perfeito. Deixa eu só contar um relato rapidamente. Que eu já fiz mentoria com a Dri, né? Foi verdade. Foi logo depois que ela deixou de ser minha gestora, eu falei, Dri, você precisa me dar mentoria, por favor, vamos lá. E foi muito bom, né, Dri? Porque, assim, eu vivia num conflito ali, tentando entender como evoluir, como crescer. E essa troca genuína aconteceu e foi muito boa. Porque, de fato, ali eu estava vivenciando tudo o que estava acontecendo com ela e ela vivenciando um pouco do que estava acontecendo comigo. Então, essa aproximação, às vezes, com alguém da sua empresa é o diferencial. Porque é alguém que sabe, que te conhece, que conhece o contexto da empresa. Então, é algo muito bacana. Eu já pedi também mentoria para um homem da empresa que eu tô hoje e foi muito bacana também. Então, assim, são trocas genuínas e que fazem sentido se a gente, às vezes, até ajudar a pessoa a conduzir. Porque não necessariamente é um mentor profissional, mas deixar claro o que a pessoa tem de bom, que você realmente quer aprender com ele, e aí essa troca pode ir fluindo de uma forma bem bacana. Né? E as experiências por si só, porque eu acho que é muito legal de quem é mentor, mas que tem essa vivência na questão, é que
não é só técnica de coaching ou mentoria, é vivência. Já passei por isso e aqui o caminho é mais ou menos por aqui. E essa é a diferença da mentoria do coaching, né? Porque a mentoria é você explicar e orientar o que você já passou. O conhecimento que você tem. Por isso que não dá pra fazer mentoria de segurança e RHS se você não tiver passado por RHS, e nem gente de RHS fazer mentoria de outra coisa, né, gente? Então, assim, eu até brinco. Fica a dica de novo? Hashtag, fica a dica. Algumas pessoas já me procuraram e falaram assim, você dá mentoria, mas assim, para uma visão de segurança de processo, por exemplo. A pessoa precisava entender mais de segurança de processo. Não é meu core. Então, eu falei, eu não consigo. Já indiquei outras pessoas. Faz com tal pessoa, né? Que eu acho que vai ter mais a ver. Porque se eu não vivi aquilo, às vezes até de não ter vivido aquela indústria, dependendo do que for a dor ali, também não vou conseguir ajudar tanto. Tem repertório para poder ensinar. Exatamente. Eu vou conseguir ajudar em coisas mais gerais. Eu passei por 7 segmentos diferentes. Em algum desses segmentos eu tenho expertise. E quando você faz uma mentoria mais técnica também, né, Helena? Eu acho que tem mentorias que são de carreira como um todo. Com certeza a Gi fala muito bem, vem do lado de RH. A gente vai falar muito bem vendo a área técnica e talvez até com outras áreas, mesmo sendo outras áreas, dependendo do que a pessoa está buscando, é ok. Agora, de fato, se ela quer um conhecimento muito específico, muito direto com uma área específica, faz sentido. E se for dentro da própria empresa, a barreira que ela tem, faz muito sentido buscar alguém dentro da empresa. Porque se você quer se tornar gerente e hoje você é técnico, se dentro da sua empresa você tentou diversas vezes e não conseguiu essa evolução, faz sentido conversar com o gerente da sua empresa. Ver quais foram os passos, entender a cultura. Qual foi o passo a passo para ele chegar lá, né? Não que ele vai te dar uma mentoria como um todo, dar todo o passo a passo. Mas ele vai te ajudar a entender o cenário. Não, e para leitura de cenário, eu fiz mentoria interna na empresa, fiz mentoria de transição de carreira, fiz algumas. E por exemplo, interna, eu acho que é muito legal para te ajudar a entender o cenário da empresa. O meu mentor, na época eu era gerente de segurança e ele era gerente sênior de produto. Então, assim, nada a ver, uma área super distante, mas que tem uma leitura de cenário muito importante, porque está muito alinhado com o comercial e o que a empresa, a estratégia está muito alinhada com o comercial, né? Mas o que eu trago é que, por exemplo, eu não posso dar uma mentoria de carreira, sendo que não sou expert em carreira. Por mais que eu tenha a minha carreira, eu posso trazer da minha carreira o que pode fazer sentido para a pessoa. É que às vezes eu acho que, assim, se perde um pouco os propósitos, né? Então, o propósito da mentoria tem que estar alinhado. Então, e às vezes, por exemplo, liderança feminina, trazer, como que eu galguei, passei e fiz isso quando eu tive um cenário desafiador lá, com a pessoa batendo na mesa, quem nunca, né, passou por isso, infelizmente, mas que eu tive isso, né, como reagir, como se posicionar, eu acho que isso como mulher a gente consegue trazer, né. E como se investir mais tempo na gente mesmo para se conhecer. O que é gatilho para mim? Tem coisa que tira a gente do sério, a gente tem que saber, porque na hora que tirar a gente não pode né, então assim, esse momento de se conhecer, às vezes a gente investe muito pouco tempo, porque a gente está preocupado em muitas outras coisas. Então, será que eu me conheço? Eu sei o que pode ser realmente alguma coisa que me tira do sério, eu sei aquilo que me deixa triste. Fiquei triste. Às vezes, né, acontece aquilo, nossa, fiquei triste, não sei nem porquê. Então, pensa, por que você ficou triste? Às vezes eu tenho feito essa reflexão. Fiquei triste do nada. Não foi do nada. Alguma coisa. Tomar consciência, né? O que foi isso? Para que eu entenda e entenda se, não quero mais que isso me afete. Isso no mundo corporativo é muito importante, porque quanta gente que perde o eixo ali, cara. Às vezes perde a razão, tava com a razão, mas perde a razão porque deu um surto. Mas por quê? Então, acho que a gente, na liderança feminina, como mulher, isso não tem nada a ver com liderança, acho que como ser humano, né? É a gente investir esse tempo em se conhecer. Sim. E tem tantos meios, tantos lugares que a gente pode buscar essa ajuda, né? Porque aí a gente vive de maneira mais plena, mais saudável, né? Menos sofrida, né? Mas isso não tenho dúvidas. Né? Eu acho que o autoconhecimento ajuda. A maturidade, né? Como que você falou mesmo? Santa maturidade. Santa maturidade. E a maturidade pode ser acelerada com um processo de autoconhecimento, mentoria, enfim. Sim. Porque a maturidade tem nada a ver com a idade, né? Não mesmo. Pessoas de 50, 60 anos não necessariamente são maduras emocionalmente, enfim. Tem vários níveis de maturidade também, né? Sem dúvida. A mental, a emocional.
Não acompanha a idade cronológica. É um mundo de... Nós somos complexos, gente, essa é a verdade. É só um pouco, né? A fala da Adri também me lembrou a importância da terapia, né? Porque é muito bacana ela mesma já se conhecer e conseguir chegar nessa consciência, mas poucas pessoas têm isso, né? E a terapia, ela tem muito a ver com um espaço, eu falo que é o maior espaço de autoescuta que você tem, porque você é a primeira pessoa que se ouve quando você está falando pro terapeuta. E a gente processa diferente a informação. Com certeza. Então, a gente só fica pensando, na hora que falou, aí já processa de uma maneira diferente. É um processo de autocuidado mesmo, de autoescuta, né? Eu acho que esse episódio ficou muito no autoconhecimento, na necessidade de autoconhecimento, de terapia, mentoria, enfim. E aí não só para mulher, né? Eu acho que para todo mundo se conhecer e não só... Você falou muito do ambiente corporativo, que é o seu dia a dia, mas eu digo que as pessoas precisam disso. Lá em casa eu tenho esse lema, queria que todo mundo fosse para terapia, não consegui fazer todo mundo ir ainda. Mas eu acho que nossa, gente, é essencial e que isso possa ser levado a uma pauta mais leve, né? Há uns anos atrás a gente nem contava. Imagina contar para todo o Brasil que eu faço terapia. E, nossa, há 5, 6 anos atrás, jamais eu ia falar isso e eu faço bastante tempo já. Eu falo que as pessoas deveriam postar, igual coloca quando vai na academia, tá pago? Tá pago quando vai na terapia também, porque a gente precisa, na verdade, tá pago. Sai da sessão do consultório e fala, tá pago, do mesmo jeito que você faz quando vai malhar. Faz a hashtag, tira uma selfie. Dri, obrigada. Foi um papo muito leve, muito gostoso. Eu acho você, de verdade, uma grande inspiração. Obrigada mesmo. E falar de mulher na liderança foi um grande diferencial aqui. Obrigada pela fala. Obrigada pela fala de todas, meninas. Nos vemos nos próximos capítulos. Valeu, pessoal. Até a próxima.